com a doutora Deni Nogueira. Olá, ouvintes da Mundial, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre nutrição, falando sobre alimentação. Semanalmente esse programa fala sobre problemas de saúde que estão diretamente relacionados aos problemas alimentares. Para você que sintonizou agora, você está na Rádio Vibe Mundial. Meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia e em doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, hoje o nosso programa vai falar sobre divertículo, diverticulite, diverticulose. Se você conhece quem tem, presta atenção, indica aí o programa para que a pessoa venha escutar depois, porque isso está diretamente ligado à nossa alimentação. Eu atendo em 2 consultórios em São Paulo, próximo à Estação Parada Inglesa do metrô, ali na Zona Norte, e também em Bragança. E agora vamos começar a atender na Lapa, tá? Na Rua Clélia. Então, a hora que você tiver, quiser escolher mais para o outro lado do Rio, Zona Oeste, ou então na Zona Norte, você tem essa opção. Então, é só ligar lá no nosso consultório, no 2977-1088 e falar, eu quero ser atendida aí em São Paulo, na Lapa, ou em São Paulo, na Zona Norte, de São Paulo. E também tem a opção de Bragança Paulista, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de divertículo, diverticulite e diverticulose. Se você sente dor abdominal desencadeada ou piora quando você se alimenta. O que é uma dor abdominal? É aquela dor que ela envolve redondo o umbigo. Então, você tem dor no centro do abdômen, nas laterais, atrás do estômago. Isso é considerado uma dor abdominal. Tá? E ela alivia normalmente quando você evacua ou quando você começa a eliminar os gases produzidos. Então, é uma sensação, é um desequilíbrio ali do intestino que sempre dá muita dor, sempre dá aquele desconforto abdominal. Essa alteração, esse problema, também você percebe quando você tem alterações de comportamento intestinal. Ou você tem constipação, ou você tem diarreia, e você não sabe o que uma coisa mexe com a outra. Muita produção de gases, ou seja, fermentação da comida no intestino. Distensão abdominal, seu abdômen é distendido, é aquele abdômen similar à gravidez, Então, é aquele redondo que acontece em volta do umbigo e que fica pronunciado para fora. É uma distensão abdominal. Tem digestão difícil, tem empachamento com a comida, arrotos, azia, aftas na boca, dores abdominais quando come, quando está de estômago vazio. Então, é assim, quando você tem um problema de divertículo ou problemas intestinais crônicos, ou seja, esse problema intestinal meu começou no intestino, eu não cuidei, ele vai se manifestar para a cronicidade. Ele era agudo e virou crônico. Então, aí ele começa a pegar os órgãos adjacentes. Então, aí ele vai começar a pegar o seu estômago. Então, tem problemas aí relacionados ao seu processo digestivo. Provavelmente, você é portador de divertículos. Precisa ver se é só o divertículo, só a diverticulite e assim por diante. Tá. O que mais pode acontecer, doutora, quando eu sou portadora de divertículos, ou a inflamação desse divertículo, que na verdade, o divertículo é uma bolsinha que se forma no tecido, na musculatura do intestino, e ela tende a encher, de fezes. As fezes entram nesse divertículo, elas inflamam o tecido e aí dá diverticulite. Então, é quando aquela bolsinha está cheia de fezes, e aí, então, aquela matéria começa a apodrecer e ela inflama o seu intestino, as paredes do intestino.
que mais pode acontecer quando eu tenho diverticulite, doutora? Ou divertículos de uma maneira geral. Eu posso ter sangramento, sangue vivo nas fezes. Então você evacua e você percebe os filetes de sangue nas fezes. Você pode ter diarreia, prisão de ventre, náuseas, né, os enjoos, cansaço inexplicável, inchaço abdominal, dor no abdômen, principalmente quando apalpa, você faz a palpação, né, a autoapalpação, ou alguém faz em você e você tem dor nessa palpação. Provavelmente você tem, então, as diverticulite. Quais são as causas ligadas à diverticulite, diverticulose? A dieta. A sua dieta vem por muito tempo agredindo o seu estômago. Então, isso daí pode, o seu estômago e seu intestino. E isso, no agravamento da doença, algumas pessoas têm esse problema relacionado à formação do divertículo, tá? As dietas desequilibradas são as dietas pobres em fibras. Por muitos anos a pessoa faz isso. Constipação crônica, tá? Não tratada, né? Essa falta de fibra faz você ter evacuações. Ah, doutora, eu evacuo a cada 3 dias, a cada 4 dias. E isso vai te trazer um grande problema para o seu intestino. Porque o intestino é uma musculatura que tem um movimento chamado de peristaltismo, que é ele que empurra as fezes até a sua eliminação. E aí essa musculatura enfraquece, porque ela faz muita força para poder promover o trânsito intestinal e ela então começa a lacear. E aí aparece o divertículo. Obesidade gerada por dietas muito ricas em álcool e açúcar. O álcool, especialmente o açúcar presente aí na comida, né, na culinária, isso gera obesidade e as pessoas obesas têm mais probabilidade de desenvolver os divertículos. O consumo frequente de alimentos industrializados, ricos em corantes, em glutamato monossódico, em high fructose corn syrups, que é um açúcar proveniente do milho, que eles embutem isso em qualquer alimento que precisa de açúcar. Isto é muito mais barato que o açúcar, mas ele é um produto químico, né, produzido, né, é uma fração de um açúcar do milho que vai trazer muitos problemas intestinais. Principalmente a inflamação do seu intestino. Então, grande parte das pessoas que têm problemas de divertículo, apenas diverticulite, a inflamação do divertículo, diverticulose, né, todas essas terminologias, né, tem um processo inflamatório intestinal muito grande, provocado pela sua alimentação. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional, em fitoterapia. E nós estamos falando de divertículos, que são doenças que estão no tecido do intestino grosso. É onde o divertículo aparece no intestino grosso. Quem é que dá diagnóstico de diverticulite, de uma maneira geral? São os médicos que pedem um exame chamado colonoscopia, que é um exame de grande agressão do nosso corpo, porque você é uma diarreia provocada e essa diarreia provocada joga muito da colônia, do bioma natural do nosso intestino, que são os lactobacilos, joga isso fora. E isso é uma grande agressão intestinal, fora o problema que você tem no intestino, tá? Então, é um exame agressivo. Sempre que a pessoa faz um exame de colonoscopia, ela deveria fazer um tratamento, uma reposição de lactobacilos, porque a perda é muito grande. E o processo natural de reposição desses lactobacilos feito pelo próprio corpo
É muito difícil e muito demorado. E você, nesse meio todo, você pode ter sérios problemas. Você pode sair de uma colonoscopia tendo, em breve, infecções intestinais, infecções urinárias, problemas digestivo de toda a ordem. Então, é muito importante fazer uma reposição de lactobacilos. Qual é a natureza das doenças do divertículo, tá? Já se sabe que a formação do divertículo ocorre quando há um afrouxamento dessa musculatura lisa do intestino grosso, que tem por objetivo promover o peristaltismo dessa massa formada, que é a massa das fezes, que faz aquele trânsito, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide reto. Então, isso é feito através de uma musculatura, né? E esse movimento de peristaltismo. Esse movimento é carregado de movimentar os resíduos, compacta as fezes, vai tirando água, é assim que faz a compactação das fezes, cria esse bolo alimentar e ele precisa ser eliminado. Mas aí há necessidade disso ser movimentado. E quando esse intestino trabalha e não consegue movimentar, ele vai enfraquecendo, que é onde aparecem essas bolsinhas. Uma pessoa com uma alimentação equilibrada precisa ter, no mínimo, uma ingestão de 25 a 35 gramas de fibras insolúveis por dia. Gente, isso faz parte da nossa dieta, aonde essa dieta precisa ter frutas, legumes e verduras, especialmente cru. Especialmente, não é unicamente, mas precisa ter aquela ingestão de alimentos que promove a formação das fibras. Quando a pessoa não come uma boa dose de fibras, né, o bolo fecal não oferece resistência natural e necessária para esse movimento do peristaltismo. E esse movimento é constante e ineficaz quando essas fezes não têm as fibras, né? Não é fibra de carne, é fibra de legumes, verduras e frutas. Essas sim são as fibras que formam o bolo fecal. A formação do divertículo no intestino grosso causa não só o adoecimento do tecido local, que você vai fazer que, na verdade, acontece uma inflamação desse intestino, como alteração funcional e mecânica do intestino. Então, você tem uma redução do peristaltismo, então você vai passar a evacuar a cada 3 dias, né? E essas fezes tendem a apodrecer dentro do intestino. É aí que começam a somar outras doenças, outros problemas intestinais devido ao retardo, né? A essas fezes ficarem dentro da pessoa muitos dias e isso tende a apodrecer. E essas toxinas geradas pelo apodrecimento das fezes têm ação local no intestino, mas também tem ação específica sobre o fígado. E o fígado sofre muito quando você tem um problema intestinal. As pessoas que retiraram a vesícula biliar, a bile é um dos elementos produzidos pelo nosso corpo que ajuda no processo de eliminação das fezes. E essa pessoa que não tem vesícula biliar vai ter, com o tempo, ela pode desenvolver, se ela não tiver uma alimentação que ajude muito esse processo, ela vai ter problemas relacionados a eliminação das fezes, né? O retardo, a você ter a constipação intestinal. O adoecimento do intestino grosso gera também a redução da produção de enzimas digestivas do órgão anterior, que é o órgão intestino delgado. Então, lembra que eu falei? Eu deixei a minha doença, que era aguda, o meu problema de falta de fibra da dieta, aí eu adoeci o intestino grosso, aí ele começa a adoecer o intestino delgado. O intestino delgado começa a ficar desequilibrado, porque ele tende a fazer a digestão dos alimentos que você come, que é a parte intestinal, que participa do processo digestivo, e aí então você vai ter aí muitos problemas de saúde. Quando o intestino delgado entra nessa história
do desequilíbrio do intestino, aí então o próximo a entrar nisso é o estômago. Então você começa a ter manifestações de estômago porque o seu intestino não funciona. Você vai ter arroto, azia, refluxo e principalmente o empachamento. Você come e a comida não digere no estômago, porque você está carregado de fezes, então há um retardo, ou você começa a comer e não digerir aquilo que come. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977 1088 para os consultórios do Jardim São Paulo, da Lapa, na Rua Clélia e em Bragança Paulista. Você liga e faz a sua agenda no melhor lugar para você. Lembrando que nós este mês, que entra agora de novembro, né? E possivelmente até dezembro, até o final do ano, até o recesso do nosso consultório, nós vamos fazer uma promoção em cima daquele exame de biorressonância, aquele que você põe a mão em cima e o aparelho capta a sua energia, a sua vibração de todos os órgãos, vísceras, equipara com vibrações que ele já tem na sua memória de órgãos perfeitos e saudáveis, e aí então ele vai dizer o que está desequilibrado, o que precisa de uma atenção especial. Uma atenção especial ligada ao processo digestivo, a cérebro, intestino, coração, tudo, vitaminas, minerais, aminoácidos. Se você tem uma intoxicação por metais pesados, se você tem intoxicação até por energia eletromagnética, ele pega. E aí, então, a gente faz toda uma orientação para você. Então, esse exame, tá, estará em promoção agora para o mês de novembro. Ligue lá no consultório 2977 1088 e pegue mais informações sobre esse exame. Então, vamos lá, voltando aqui ao assunto dos nossos divertículos, né? As enzimas do intestino delgado produzem uma gama de enzimas que estão produzidas por células específicas, lógico, né? E que tem por função terminar o processo digestivo daquilo que você comeu. A primeira digestão começa na boca, a segunda no estômago e a terceira no intestino, sob a ação de várias enzimas. As enzimas do fígado, né, que é a bile, as enzimas do pâncreas, né, que é a pancreatina e algumas coisas, e as outras enzimas que são produzidas no próprio intestino, a enteroquinase, a erepsina, a lipase, a amilase, maltase, lactase, sucrase, tem várias enzimas que é o tecido do intestino que produz, para realmente o nosso corpo ter aproveitamento de tudo aquilo que a gente come. Por isso que é importante o tipo e a qualidade do alimento que a gente come. Quem dá diagnóstico do divertículo, já avisei, é o médico. Você chega lá reclamando sobre o mal-estar, sobre problemas intestinais, provavelmente perda de sangue, enfim. E aí, então, ele programa para você uma colonoscopia. Lembre-se, a colonoscopia é uma avaliação de imagem que é feita somente no intestino grosso. O aparelho da colonoscopia não invade o intestino delgado. Ele vai avaliar colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto, aonde ele vai observar se existem essas estruturas chamadas de divertículo, se existem a diverticulite, que é onde a massa de comida que você ingeriu entrou nesse buraquinho, né? Nessa fenda que abre na musculatura do intestino. Ele também vai avaliar se existe pólipos, ele vai avaliar se existe tumor, tudo isso. Doutor, o que é um pólipo? O pólipo é uma verruga, né? Assim, olhando, ela tem o aspecto de uma verruga, né? Uma bolinha. Então, ele vai lá e pinça aquilo, ele corta o pólipo e manda para análise. Por que o médico faz isso? Porque todo pólipo é um pré-tumor.
Então, não é uma coisinha simples assim, que você vai deixar ali. Se o médico vê, ele tira, porque ele está evitando que aquilo se transforme em um tumor dentro de você. Então, é o seguinte, toda pessoa que tem diverticulite, divertículo, pólipos, e qualquer desequilíbrio do tecido do intestino precisa fazer uma dieta, um acompanhamento nutricional para você sair desse problema, dessa doença, porque a tendência disso é você piorar. E quando você piora, podem aparecer os tumores, começam com um pólipo, mas também existem outros tipos de tumor, né, que não partem de um pólipo, partem de uma própria desestrutura daquele tecido do intestino. E assim, câncer é o tipo de câncer que existe hoje, ele é muito comum. O câncer de estômago, de intestino delgado, de intestino grosso, sigmoide reto. O sigmoide é a parte final do intestino, onde você fica sentado, né? Horas, aquilo vai enchendo de fezes, vai abrindo, né? Dilacerando bastante aquela estrutura do colo. É o lugar onde mais aparece o câncer. Muito cuidado com câncer de intestino. É um grande e enorme problema na sua vida. Existem outros fatores ligados à formação do divertículo? Sim, é a própria desbiose intestinal, que é uma situação de desequilíbrios do sistema gastrointestinal decorrente da morte das colônias de lactobacilos, que vivem, é um bioma, é um mundo dentro do nosso intestino. E esses lactobacilos, eles equilibram toda essa função intestinal. Todo o intestino delgado, intestino grosso, doente, você tem uma tendência enorme a desenvolver a depressão. Por quê? Nós temos mais neurônios no nosso intestino do que no cérebro. Então, o nosso intestino pensa. O que ele pensa, doutora? Ele pensa assim, isto pode ser absorvido, isto não pode ser absorvido e tem que ser eliminado. Quando você perde essa organização do intestino, de seletividade do intestino, você está promovendo um grande problema para a sua saúde, porque se começar a entrar dentro do seu corpo aquilo que não pode entrar, bactérias, proteínas mal digeridas, você começa a desenvolver rinite, sinusite, bronquite, todas essas ites estão ligadas ao intestino e especialmente aquilo que você come. Tá? Então, muito cuidado com isso. O intestino é um órgão que merece uma atenção especialíssima. E tratamento de divertículo, não existe remédio para isso. Existe dieta associada a remédios e associada a outros tipos de tratamento. Mas a dieta é 90% do tratamento. Quem adoeceu o seu intestino foi a dieta que você escolheu para viver e agrediu e tem aí grandes problemas de saúde, ok? Então, é isso. O programa de hoje, para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional, em fitoterapia e doenças relacionadas ao envelhecimento. O programa de hoje falou sobre diverticulite, que são problemas alimentares cronificados que desenvolveram, que enfraqueceu o seu intestino. Não come fibra, não come aquilo que o intestino precisa, o nosso organismo precisa, e aí a gente arruma os problemas de saúde. A fibra não é utilizada, não é digerida pelo nosso corpo, mas é fundamental, é considerado um nutriente fundamental para a manutenção da nossa saúde e do nosso equilíbrio, ok? Então, eu atendo em 3 consultórios, na Lapa, na Zona Norte de São Paulo, bem pertinho da estação Parada Inglesa do metrô, e em Bragança Paulista. Marque uma consulta, telefone 2977 1088 e também tem o nosso celular 971 00 3885 971 00 3885.